Olá, boa noite para você. Essa é a nossa segunda edição do dia do Jornal do Ônibus, com as principais notícias do mundo rodoviário. A Agência Nacional de Transportes Terrestres divulgou no Diário Oficial da União uma série de deliberações que impactam diretamente o transporte rodoviário interestadual de passageiros. A aviação de Andjoy voltou a ter pedidos de operação da linha São Paulo-Natal via Guanambi indeferidos pela agência. As negativas, publicadas em uma série de decisões das SUPAs, Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, abrangem rotas alternativas por capitais e cidades do Nordeste e da Bahia. Em 2025, a empresa tem enfrentado um cenário de avanços e recuos. Obteve autorizações pontuais, muitas vezes concedidas sob júdice, como a Rota Osasco-Petrolina, Juazeiro-Timon e a Porto Seguro Osasco, mas acumula suscetivas negativas por falhas de conformidade à Resolução número 6033 de 2023. Já a Real Expresso, a empresa que pertence ao Grupo Guanabara, foi beneficiada com duas decisões. A primeira autorizou a inclusão de 13 novas seções na linha Goiânia-Curitiba, passando a contemplar conexões importantes como Uberlândia-Curitiba, Aparecida de Goiânia-São Paulo e Uberaba-Pirassununga. Além disso, a companhia recebeu uma autorização para realizar a operação simultânea entre as linhas Brasília-São Paulo e Brasília-Ribeirão Preto, integrando os serviços no trecho. A medida fortalece a presença da Real Expresso em um dos eixos mais importantes do país. Outra empresa que pertence ao Grupo Guanabara é a Útil, que foi autorizada a integrar de forma simultânea duas linhas que conectam Campinas ao Rio de Janeiro, prática prevista justamente na Resolução 6033, para evitar sobreposição de serviços e melhorar a eficiência. Por fim, a Aviação Águia Branca, tradicional companhia capixaba, teve seu pedido negado para integrar linhas entre o Rio de Janeiro, Curitiba e Registro, no interior de São Paulo. Apesar do revés, a empresa obteve autorização para incluir novas seções na linha Teixeira de Freitas Vitória, passando a atender Serra, São Mateus e Linhares, cidades do Espírito Santo, reforçando a atuação da empresa no estado. A Autoviação 1001 inicia na próxima segunda-feira, dia 1º, uma linha direta ligando o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, a Arraial do Cabo, na região dos Lagos, com paradas em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia. Os horários terão saídas diárias e os ônibus serão da categoria convencional, equipados com ar-condicionado. Ainda no Grupo JCA, o Instituto do Grupo esteve presente hoje na Rio Expobus 2025, em Duque de Caxias, com um estande e uma aula gratuita sobre inovações em motores a diesel. A entidade, braço social do JCA, atua há mais de 20 anos em educação e cultura, já tendo impactado mais de 5.000 jovens no ensino técnico e superior. Sobre a Rio Expobus, diversos ônibus entre clássicos e modernos foram expostos durante o dia de hoje, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Serviços sociais e praças de alimentação também estiveram presentes. O evento é o maior do segmento de transporte no estado do Rio. A Aviação Nova Itapemirim anunciou descontos de até 75% em passagens com destino ao Rio de Janeiro. A campanha é válida até o dia 30 de setembro e contempla rotas de várias capitais como Aracaju, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba e Florianópolis. Ainda no assunto Itapemirim, ex-funcionários da antiga empresa denunciaram à Justiça a utilização indevida de uma área avaliada em 14,3 milhões de reais pertencente à massa falida do grupo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. O espaço estaria sendo usado como depósito de areia sem autorização judicial, levantando suspeitas sobre a omissão da administradora judicial, a EXM Partners, neste processo. A BusCO Joint Venture entre Águia Branca e Grupo JCA anunciou novas conexões em setembro para Curitiba, Florianópolis, Balneário Camboriú, Londrina, Maringá, Juiz de Fora e São José do Rio Preto. A empresa projeta atingir 100 milhões de reais em vendas já no primeiro ano de atuação. A expansão ocorre em paralelo à transição judicial, que deve transferir para a Águia Branca a malha de 125 linhas do Grupo Itapemirim, hoje em disputa com a Suzantur. Tarifa zero para todo o Brasil, aos domingos e feriados, é o tema do momento em nosso país, porém esbarra nos custos.
O superintendente da ANTP, a Associação Nacional de Transportes Públicos, Luiz Carlos Nespoli, estimou em 3,5 bilhões de reais anuais o custo para oferecer gratuidade irrestrita em ônibus e trilhos de todo o país, aos domingos e feriados nacionais. O cálculo considera cerca de 4% do custo operacional total de transportes coletivos no Brasil, hoje girando em torno de 78 bilhões por ano. A proposta ganhou força após o presidente Lula pedir ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, um estudo sobre o impacto da medida. Haddad reconheceu o interesse, mas apontou restrições orçamentárias. Experiências locais já mostram resultados. São Paulo, por exemplo, adotou tarifa zero aos domingos e em 3 feriados desde o ano de 2023, com custo estimado de 600 milhões de reais todos os anos. Maricá, no Rio de Janeiro, Caucaia, no Ceará e São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, tem gratuidade total todos os dias, tendo como intuito uma política social e de inclusão, permitindo que famílias usem o transporte para atividades culturais e de lazer. Porém, especialistas alertam que a principal dificuldade não é o cálculo do custo, mas sim a definição de fontes de custeio rentáveis para evitar a precarização do serviço, não só rentáveis, mas também estáveis. A recomendação é que os recursos não venham apenas de tarifas ou impostos já existentes, mas de fundos específicos de mobilidade urbana. O debate também reflete uma mudança de postura das próprias empresas de ônibus. Antes contrárias, entidades como a NTU e o Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas na capital do Rio, passaram a defender a tarifa zero como forma de salvar o sistema e substituir o modelo tradicional da catraca por alternativas de financiamento mais modernas. Atualmente, no Brasil, 154 cidades já adotam algum modelo de tarifa zero, seja aos finais de semana, seja diariamente, a maioria delas de pequeno porte. Somente 12 municípios com mais de 100 mil habitantes oferecem gratuidade plena, mostrando que a escalabilidade em grandes centros ainda depende de planejamento técnico e segurança financeira. Bom, a ideia é válida, sempre é válida, né? O debate é importante. Mas, da onde que vai vir esse dinheiro? Como que esse fundo de mobilidade pode ser alimentado? A gente, brasileiro, que trabalha todos os dias, sai de casa cedo para ganhar o nosso ganha-pão, já pagamos tantos impostos, Pagar mais imposto ainda, futuramente, para alimentar um fundo de mobilidade, para andar de graça de ônibus. Será que é realmente rentável? Da onde que vai vir esse dinheiro? Da onde que serão extraídos recursos para o custeio dessa tarifa zero? E será, fazendo aqui uma breve reflexão, será que é realmente grátis, realmente sem custeio nenhum, a tarifa zero? Bom, talvez você não vai pagar a passagem diretamente na roleta, diretamente para o motorista, mas provavelmente vai custear essa passagem por meio de impostos, no arroz que você compra, na gasolina que você abastece o seu carro, no desodorante que você compra na farmácia, naquele remédio, dentre outros serviços. E outro ponto a ser pensado, e a precarização do sistema. Se porventura houverem brechas nesse financiamento, nessa tarifa zero, o dinheiro não chegar todos os meses para as empresas. Como que fica a situação de funcionários, A situação da frota, a conservação dos veículos, Será que a tarifa zero vai conseguir abraçar tudo isso e sustentar todo esse custeio? É um tema a ser debatido e que merece ainda muita discussão aqui em nosso país. Um ônibus pegou fogo na rodovia Dom Pedro I, no sentido Jacareí, em Campinas, São Paulo. Não houveram feridos. O Corpo de Bombeiros e a concessionária que administra o trecho atenderam a ocorrência. O menino de cerca de 5 anos se soltou das mãos da mãe e correu por uma rua em Santo André, na Grande São Paulo, quase sendo atropelado por um ônibus urbano da Suzantur, que fazia a linha AL-115. Graças à direção defensiva do motorista, Douglas Fernando dos Reis, o acidente foi evitado
e a criança embarcou com segurança no ônibus escolar que estava ao lado. O motorista destacou a importância da atenção de adultos com crianças, especialmente próximo a escolas e pontos de embarque. Como reconhecimento, a Susan Tour homenageou Douglas nos avisos internos da empresa e concedeu uma folga remunerada, reforçando que ser motorista de ônibus é cuidar também de vidas. Meu nome é Douglas Fernando Seis, sou motorista da Susan Tour, Santo André. No dia 25, 7h40 da manhã, estava na linha 115, indo para o ponto final, como de repente veio uma criança correndo no meio da rua para atravessar a rua para pegar o ônibus e eu consegui desviar dela. Senão tinha causado um grande acidente. E graças à empresa Susan Tour de Santo André, nós temos um curso de direção, oficina, e eu consegui aplicar sobre esse curso, no dia. Senão tinha acontecido um acidente muito grande. E questão de os pais prestar mais atenção, né? Porque a criança saiu do nada da rua para atravessar, para ir para a escola, né? Sempre tá segurando a mão das crianças, porque eles são pequenininhos, né? Porque eles tinham de 5 a 6 anos de idade, então eles não têm noção do que eles fazem, né? Então é isso que eu tenho para dizer. No Rio, criminosos sequestraram ao menos 5 ônibus no bairro Éden, em São João de Meriti, após confronto com a polícia. Um suspeito foi baleado. Motoristas foram obrigados a atravessar os veículos nas vias. A PM impediu o bloqueio total das ruas. O sindicato que representa os rodoviários destacou a insegurança enfrentada pelos motoristas. Um carro de passeio bateu contra um ônibus da Gontijo na BR-262, em Luz, interior de Minas. O motorista que dirigiu o carro perdeu o controle, invadiu a contramão e bateu de frente com o ônibus. O motorista do automóvel morreu no hospital. Já o motorista do ônibus e os passageiros ficaram ilesos. A pista ficou parcialmente interditada. Um ônibus escolar pegou fogo na rodovia SE-100, em Barra dos Coqueiros, Sergipe. Ninguém ficou ferido. As chamas atingiram parte da rede elétrica. O veículo transportava estudantes do Colégio Estadual Coelho Neto. A Secretaria de Estado de Educação informou que o incêndio ocorreu por falha técnica. Um outro ônibus foi disponibilizado e os alunos seguiram viagem em segurança. Bora pro nosso sim ou não de hoje. Na sua opinião, você acredita que a tarifa zero pode ser implementada aqui no Brasil, em todos os municípios, aos domingos? Sim ou não? Fale aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. Termina aqui mais esta edição do Jornal do Ônibus, a segunda do dia. Para você uma ótima noite e até a próxima. A gente se vê. Tchau, tchau.